Oi, gente, tudo certo? Então, Felipe Chico aqui. Esse é o Estúdio Samas Podcast, o podcast que é da nossa comunidade são mateuense, criando memórias, valorizando a nossa história e a nossa cultura. E no dia de hoje nós vamos falar sobre cultura e tecnologia, desenvolvimento tecnológico e inovação. E para a gente poder falar sobre esse tema, trago o professor Chaves, né? Dono de um extenso currículo. Eu nem vou fazer a leitura do currículo aqui, vou deixar para que o próprio professor se apresente, para a gente poder tratar um pouquinho sobre esse tema. Professor, é um prazer enorme te receber aqui para a gente poder falar sobre desenvolvimento tecnológico aqui da nossa região, sobre inovação, educação e futuro. Professor Felipe Chico, mais uma vez, o meu muito obrigado pelo convite, a todos aqueles que estão acompanhando, né, o podcast Estúdio Samas. Parabéns pela estrutura que o professor montou aqui. Eu sei que é um trabalho hercúleo, né? Um trabalho que exige dedicação e planejamento, né? E obrigado por convidar para discutir esse tema. Bom, professor, eu sou formado, né, na área de engenharia elétrica, engenharia de telecom, fiz também ciência da computação, fiz lá o início da minha pós-graduação na UTF-PR, foi na área de automação industrial. Depois eu fiz mestrado em engenharia elétrica na Federal do Paraná e acabei indo para a USP fazer o doutorado na área de engenharia de sistemas, né? Sistemas embarcados, sistemas eletrônicos. E é uma paixão, né, falar sobre esse tema que é a inovação, tecnologia na educação. Perfeito. Professor Chaves, como que o senhor enxerga o papel da tecnologia no desenvolvimento econômico e social aqui da nossa região? Então, professor, nós somos uma região, né, agrícola, né? Nós temos uma vocação, né, agrícola. Nós temos as empresas aqui locais que também detêm tecnologias, como o caso da Petrobras no Centro de Pesquisa, que trabalha com pesquisa e inovação na área de energias de petróleo e gás. Nós temos a Microxisto, que também trabalha com tecnologias nano e femtotecnologias agora. Nós temos a Insepa, nós temos a Trinity, enfim, nós temos várias empresas aqui também que utilizam da tecnologia. E quando nós falamos, né, da importância, né, da tecnologia para suportar o desenvolvimento econômico tanto do município quanto da região quanto do país, é que nós precisamos pensar o seguinte: a população do mundo tem a tendência a crescimento. Então, nós temos um dado aí que até 2045 nós teremos 9,5 bilhões de pessoas no mundo. E quando você tem mais pessoas, você demanda energia, né, transporte, alimentação, né? E quando você fala em alimentação, você tem que fazer mais com menos, né? Otimizar espaços. Perfeito. E a tecnologia vem justamente para isso, para você fazer com que o campo possa utilizar dessa tecnologia para produzir mais com qualidade, com segurança alimentar. Um exemplo dos drones que estão sendo aplicados aí para fazer as pulverizações, né, nas lavouras, claro que customizado para cada caso. Nós temos as colheitadeiras que são automatizadas. Hoje você tem realidade aumentada para treinar o operador daquele equipamento, né? Haja visto, a John Deere lançou ali um simulador, inclusive, e outras também estão lançando, né, essas tecnologias que dão suporte para capacitar o operador daquele equipamento, né? E nós temos na indústria o quê? Você tem automatismo, ou seja, você tira o homem de trabalhos repetitivos que podem gerar doenças ocupacionais, como LER, DORT e tal. Você coloca a máquina para fazer isso, né? Então, e na nossa região, quando você faz isso, aí muita gente fala assim: pô, mas aí vai tirar o emprego? Não. Você, atrás daquele equipamento, você tem que ter um homem de manutenção que vai dar o suporte. Então nós temos que fazer o seguinte: você tem que ter o homem do desenvolvimento, da manutenção, da programação, do ajuste, ou do acompanhamento operacional. Então, todo o ciclo de vida útil, eu chamo de ciclo de vida útil, daquele equipamento, daquele sistema. Então você tem ali uma cadeia de suporte para que essa tecnologia seja mantida. A gente acaba reduzindo trabalhos, ações laborais que são insalubres, né, que são perigosas, e nós passamos a aumentar a mão de obra técnica. Questão da tecnologia e principalmente com maior valor agregado. E justamente, e esse é um principal ponto, que a partir do momento que você capacita e treina, forma pessoas
para lidar com essas tecnologias, a massa salarial, ou seja, o poder aquisitivo, a remuneração desse profissional é diferenciada em relação àqueles trabalhos que às vezes não agregam tanto valor, e é importante, mas como o professor colocou, ele gera doenças ocupacionais, né? E nós precisamos trabalhar justamente com mão de obra que possa, de fato, suportar essas tecnologias. Professor, na tua visão, quais são as principais transformações que São Mateus do Sul tem vivido no que a gente diz respeito à inovação e à digitalização nesses últimos anos? Então, eu tenho a grata satisfação de nós sermos o primeiro município dos 9 a ter a incubadora tecnológica Inova Samas Startup, né? Em que em menos de 6 meses nós já temos 5 empresas startups incubadas, né, em processo de incubação. E quando a gente fala em incubadora, muita gente pensa, né, poxa, mas é incubadora, né, de pintinho, Mas a gente pode fazer essa analogia, porque o que acontece, professor? Quando você tem uma ideia, aquilo só está no mundo das ideias, e aí a gente, dentro desse ambiente, a gente estuda, trabalha, questiona essa ideia, e aí como ela toma um formato de um mínimo produto viável, ou seja, tive a ideia de criar essa caneca aqui, né? Caneca linda do Estúdio Samas Podcast. E aí, o que acontece? A partir daí, eu vou dar todo o suporte àquele empreendedor que ele entende da caneca, de como formatar a caneca. Mas muitas vezes, ele não tem a expertise de como precificar, ou seja, como que eu coloco preço. Não tem a expertise de chegar no mercado, como que eu chego no mercado, se tem mercado, tem escalabilidade no mercado. Muitas vezes, de como comercializar essa caneca. Então, assim, a incubadora ela oferece esse ambiente estruturado para que ele ganhe musculatura, essa empresa, essa startup, né? E aí, a partir do momento que ela está madura, ela é acelerada e ela vai para o mercado. Ela sai da incubadora e ela vira uma empresa de grande porte. Ela tem substância para poder entrar de maneira competitiva no mercado. Quando os negócios nascem com ideias boas, mas perecem, porque chega no mercado sem esse preparo, o empreendedor fica numa selva, né? Perfeito. E aí muitas empresas morrem prematuramente porque não tem esse suporte. Então a incubadora dá esse suporte tecnológico. E São Mateus, né? Então, retornando à sua pergunta, professor, São Mateus, com isso a gente consegue fazer o quê? A gente consegue carregar recursos para a incubadora para apoiar e aportar nessas startups, né? Nós temos convênio dentro da incubadora com a Techpar, Mackenzie, nós estamos firmando agora com a UTFPR, né? Entre outras empresas que estarão ali apoiando. E esses apoios, o que é? Eu tenho professores da universidade apoiando esses projetos no sentido de consultoria, né? Coisa que se está fora aqui você não vai conseguir, ou se conseguir você tem que desembolsar um capital para todas essas expertises apoiarem o projeto. E como que o senhor pensa, né, em que medida que a tecnologia tem se tornado uma aliada na economia local e como que ela ajuda as empresas, os nossos agricultores, os nossos prestadores de serviço a crescer? Então, o maior objetivo da tecnologia é que nós possamos entregar produtos melhores. Isso. De uma maneira... trabalho sempre teremos, né? Sim. Mas de uma maneira no qual a qualidade de vida humana ela seja preservada. Então, em que medida que a tecnologia, num contexto geral, ela tem se tornado uma aliada aqui para a nossa economia local? Eu começo a falar pela administração pública, né? Nós temos investido internamente, né, no governo da prefeita Fernanda em automatizar determinados processos que antes eram processos manuais, muitas vezes geravam muito papel, hoje para dentro de um sistema digital. Então você tem mais controle dos processos, você evita o acúmulo de papel, ou seja, você está também contribuindo com o meio ambiente, né? Dentro da administração pública. Fora da administração pública, por exemplo, nós temos aí uma rede de iluminação pública, que são lâmpadas LEDs que foram substituídas, foi um projeto feito logo que eu entrei no município, e nós concorremos com os 399 municípios e nós fomos premiados, né, com a substituição de 2.450 luminárias LEDs. E com isso nós tivemos uma economia de mais de 5 milhões de reais, e isso nós vamos conseguir investir
numa usina fotovoltaica para gerar energia para alimentar esses painéis. Para alimentar e para ser abatido na conta de energia elétrica do município. E as outras iniciativas, como o professor colocou, como que isso chega na ponta? Que o que interessa não é tecnologia para tecnologia, né? Por exemplo, o estúdio aqui nós temos tecnologias, mas ela está servindo o quê? A comunicação e a informação chegando lá na ponta para o usuário, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, no caso da agricultura, nós temos alguns programas que são cadenciados por um projeto de lei, que é, por exemplo, o Porteira Dentro, em que utilizamos determinadas tecnologias para mapear as regiões que de fato são necessárias para receber esses subsídios, né? Mas, entre outras, a gente tem várias ações implementadas, né? Uma delas é, por exemplo, dentro do nosso ambiente de incubadora, nós temos aí uma startup que iniciou há pouco tempo, que está trabalhando com minerais, ou seja, ela trabalha com biofertilizantes, que é o rejeito da erva mate, né? E aí ela utiliza algumas tecnologias para poder formular esse componente, né? Então a tecnologia ela vem para suportar, é um suporte, né? O microscópio ele é a ferramenta do experimento, não é o contrário, né? Não, perfeito. Professor, dentre as principais áreas, né, de desenvolvimento daqui tecnológico para a nossa região, quais que o senhor acredita ser as mais promissoras? Olha, quando a gente fala em vocação do nosso município, nós temos aí a erva mate, que é um produto de grande, né, de grande qualidade, né, uma erva sombreada, isso a gente é notório, mas nós precisamos trazer também a erva fora da cuia. Eu acho que nós temos um grande potencial, mas dentro da erva mate, da folha, e nós precisamos investir em pesquisas através de bioprocessos. Enfim, eu já discuti isso com alguns professores da Universidade Federal, onde eu tenho muito acesso, tenho um grande acesso, né, dentro da engenharia química, de bioprocessos. Justamente nós buscarmos novas formulações, novos subprodutos à base da erva, com grande potencial e valor agregado. Isso é um ponto. Nós temos que também estimular as commodities que nós muitas vezes levamos para fora do município, o caso da batata, por exemplo, né? Ou seja, a gente apoiar iniciativas em que, em vez de eu levar a batata para o Ceasa, enfim, eu trabalhar... Para ela ser processada lá e devolvida enquanto um outro subproduto... Você vai lá na gôndola do mercado, no freezer, está aquele pacotão de batata, né? Por que não fazer aqui, né? Um exemplo. Nós temos entre outras áreas. E a área, né, uma área importante que nós temos aqui, que poucos, né, que têm conhecimento, mas eu creio que o morador de São Mateus sabe, nós temos o maior centro de pesquisa em petróleo e gás da América Latina, né? E nós precisamos aproveitar esse espaço que nós temos para conectar universidades aqui, onde nós estamos trabalhando para trazer a Universidade Federal para cá, né? Esse projeto continua no bastidor, a gente tem trabalhado, o professor também tem acompanhado, sabe disso, nós temos lá um aliado que está nos ajudando e apoiando fortemente, e nós precisamos fazer com que nós temos esse potencial na agricultura, nós temos um potencial na indústria, nós temos uma indústria aí que está investido num hub industrial, por isso que eu comentei que eu vejo São Mateus com grande potencial de crescimento daqui a 5, 10 anos, né? Expandindo as suas áreas tanto na agricultura quanto na indústria, né? Nós temos uma indústria cerâmica que também é vanguardeira na produção de elementos cerâmicos de alta qualidade e utiliza equipamentos de ponta. Então nós precisamos de fato estimular essas áreas e através, por exemplo, como que o município, o poder público apoia isso? Trazendo esses problemas que são enfrentados pelo empreendedor local, pelo empresário local, para dentro do ambiente, né, acadêmico, ambiente de incubadora, que pessoas possam pensar, né, porque quem está no operacional não tem tempo para parar para pensar naquele problema, né? Ele precisa resolver ou minimizar o problema. Ele não, mas aí você precisa colocar gente para pensar, quebrar a cabeça. E nós temos pessoas brilhantes aqui, jovens
que tem assim uma capacidade inventiva muito grande. Eu falo isso de boca cheia, porque trabalhando com educação como professor, é um pioneiro também, é um professor que acredita na educação. Tanto é que a gente vê os cursos que estão oferecidos aqui no colégio. Eu falei há pouco, professor, aqui nos bastidores. Enfim, né? Nós precisamos disso, né? Nós precisamos criar esses ambientes para trazer isso e propor soluções. Perfeito. Então, aproveitando esse gancho de educação, conhecimento e formação, a gente sabe que a formação dos jovens, né, ela é essencial para o avanço tecnológico. E na visão do senhor, como que as escolas e instituições de ensino aqui da região, ela tem se preparado para esse desafio? Olha, hoje nós vemos assim a oportunidade para o jovem que quer formar um curso técnico, que eu defendo muito a formação técnica, a capacitação técnica, porque na década de 80, 90, o jovem que queria ingressar na área das ciências exatas, ou seja, das áreas da engenharia, do técnico, enfim, ele primeiro procurava uma formação técnica que lhe dava uma base para que ele pudesse entrar num curso superior já com um preparo, né? E eu vejo hoje as escolas aqui, por exemplo, a escola do Colégio Duque é um exemplo, né, na disponibilização, por exemplo, do curso de técnico em sistemas, né? E isso eu vejo um potencial gigantesco para esses jovens que estão dentro do curso, né, de formação técnica, porque a partir do momento que ele se forma, ele já tem algo a entregar para o mercado. Perfeito. Tá. E aí, para ele galgar um espaço maior, está muito mais fácil. Então, e o senhor tem acompanhado de perto, dentro da incubadora e também aqui na nossa região, projetos que unem a tecnologia e a educação. O professor pode citar algum exemplo que mostre esse impacto na prática? Olha, nós tivemos o Ideaton, né? Inclusive teve a participação de vários colégios, né? Aqui, com os colégios estaduais, parceria fantástica, em que foi selecionado trabalhos lá, trabalhos com assim... Nós trouxemos aqui uma especialista em inovação que tem mais de 140 mil acessos nas redes sociais, né? Uma especialista. Ela ficou encantada com esse trabalho. Nós tivemos, por último, lá o desafio cibernético, cibersegurança, que foi feito pelo Inatel, né? Instituto Nacional de Telecomunicações, o primeiro instituto a trazer engenharia de telecomunicações na América Latina na década de 50. E a equipe premiada, né, foi daqui do Colégio Duque, né? Primeiro lugar na região sul e vai disputar a etapa nacional em Minas Gerais, lá em Santa Rita do Sapucaí. Eu sou mineiro, né, daquela região. Vai acompanhar a piazada lá em Santa Rita? Vai acompanhar eles, né? Que maravilha. Então eu vejo isso assim, nós temos que estimular isso, né? Estimular esse crescimento, a importância de nós estimularmos o jovem para ingressar nessas áreas, porque, professor, nós temos um dado muito preocupante. Nós temos uma baixa procura na área das ciências exatas, das áreas exatas, né, nas universidades. E isso lá na frente vai repercutir no quê? Na falta de profissionais dessa área. E um país, ele se desenvolve quando nós paramos de importar tecnologias e nós desenvolvemos essas tecnologias aqui. Paramos de importar e passamos a produzir. Justamente. Só que para produzir e parar de importar, nós precisamos de pessoas que sejam inventivas, que consigam trazer. Existe um dado que nós temos lá, o monopólio natural, que é o Vale do Silício. Quem domina as tecnologias que estão ligadas ao silício não tem concorrente. Perfeito. E aproveitando, né, o ensejo da educação e do processo tecnológico, como que a educação profissional, o ensino técnico pode fortalecer essa inovação local e preparar os nossos alunos para esse mundo tecnológico que não é o futuro, que é o hoje? É o hoje. Professor, nós com o advento da internet, da globalização, nós vemos aí agora, né, os países nesse rearranjo geopolítico, né, depois da interferência do governo americano em determinadas políticas, né? Mas, você veja, nós não temos muro para desenvolver nada para o mundo, né? E quando nós falamos em tecnologias, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do curso de engenharia de software, ou técnico em análise de sistemas, ou desenvolvimento de sistemas. Você necessariamente não precisa estar num grande centro para desenvolver soluções, né,
de tecnologias para resolver problemas. Eu vou dar um exemplo da área da saúde, né? Se nós pegarmos as demandas que nós temos do município, da gestão pública, em relação a diminuir as filas, né, de busca de medicamentos, nós já temos um projeto de alunos, de professores, inclusive, dentro da incubadora, nessa área. Então, se nós pegarmos esses projetos, né, que nós deveríamos remunerar uma empresa externa, pagar para uma empresa externa desenvolver um sistema, e nós darmos oportunidade para aqueles que estão aqui no nosso município, além da gente conseguir reduzir custo para o município em relação ao que eu ia pagar para um fornecedor externo e deixar esse dinheiro aqui, esse produto vai ser vendido para o resto do país ou até mesmo para a América Latina. Perfeito. É um exemplo do que nós podemos fazer e a oportunidade que os jovens têm. A saída é a educação, é a formação, mas não é qualquer formação. É uma boa formação com qualidade. E como que a gente mede isso? É os resultados que nós estamos tendo aí no Ideatom, nesse desafio de cibersegurança feito pelo Inatel, onde que mostra de fato o resultado de uma boa educação. No ano passado, a gente até vai receber aqui no podcast também quem formalizou, quem estruturou os projetos que foram campeões nacionais da Olimpíada de Biomedicina que aconteceu em 2024, também produzido pelo Inatel. Uhum. Então, o Inatel vem a São Mateus do Sul para poder fazer a Olimpíada de Cibersegurança, encantados com o desenvolvimento que os alunos aqui do Colégio Duque de Caxias, os nossos cidadãos são-mateuenses desenvolveram. Inicialmente, a etapa sul brasileira aconteceu na PUC, no ano passado, e daí depois na Inatel, onde eles se sagraram campeões. Então, o município de São Mateus do Sul, nessa área de sistemas, ele já vem acumulando títulos né? E títulos de relevância nacional. Não, e sem contar, professor, que é algo que de fato, ele, como é que eu posso dizer? Não é só o título. A partir o exemplo é a bengala eletrônica, né? É algo que eles têm um mínimo produto viável já. Ou seja, é algo que está numa escala que eu chamo de TRL1, né? O nível de maturidade, TRL3, o nível de maturidade, que pode ir para o 4, 5, 6 e ir para o mercado, tranquilamente. Então, veja, a gente precisa, muitas vezes a gente fica sonhando, vou trazer uma grande empresa para São Mateus. Ótimo. Porém, nós temos que estimular também o empreendedorismo local. Nós estamos com uma área nova ali, com 54 lotes, que nós estamos, graças a Deus, já recebemos a licença prévia, já entramos com a licença definitiva para a área industrial, onde vai ter um parque industrial com incubadora, com todo o arruamento, com uma infraestrutura, para aportar, né, novas empresas. Nós temos 37 empresas protocoladas solicitando áreas no nosso município. Perfeito. E, professor, a inteligência artificial, ela é uma realidade. Como que a escola e o professor, a comunidade, num contexto geral, podem ajudar o estudante e podem se beneficiar, se, na opinião do senhor, há algum tipo de benefício da inteligência artificial agora, no nosso hoje, no nosso mundo contemporâneo? Tem. É muito importante, né? Quando a gente fala inteligência artificial, é artificial mesmo, porque ela é criada a inteligência natural do homem, né? Então, assim, a IA, ela é uma ferramenta fantástica, ela pode otimizar caminhos, né? Mas ela tem que ser usada com sabedoria, né? Enfim, o que eu vejo assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, começar pela administração pública. Nós podemos usar inteligência artificial para melhorar nossos serviços. Estatisticamente falando, a gente tem muito que melhorar e a gente pode utilizar isso. Dentro da educação, nós podemos estimular, né, os nossos alunos. Eu vou usar aqui, por exemplo, a matemática. Muitas vezes o aluno está lá aprendendo logaritmo, né, equações do primeiro e segundo grau, e ele muitas vezes não sabe onde ele vai aplicar, né? E a importância de você mostrar a importância de onde aplicar esse conceito, através da IA você consegue montar textos e formas de mostrar isso para ele. Não vai resolver para ele a equação, mas vai mostrar para ele, por exemplo, potencial hidrogeniônico, que é o pH. Ele é uma escala logarítmica. Então, quando o professor trabalha lá com ele todo o conceito de logaritmo, ele vai usar a IA para mostrar para ele, olha, agora nós vamos criar aqui, né, um medidor ou algo do gênero. Estou dando um exemplo hipotético, mas se aplica em todas as áreas.
Se aplica na literatura, se aplica na matemática, se aplica nas artes. Desenhe um coelho, né? Antes a professora tinha que chegar em casa recortar o coelhinho. Desenhe um coelho. Ela otimiza o trabalho dela, né? Perfeito. Nós temos que pensar o seguinte, professor. Quando nós falamos em oferecer para o professor ferramentas para facilitar a vida dele e também atrair o jovem, porque hoje no mundo digital, se o professor não tiver esse conhecimento, ele passa a concorrer com essas tecnologias, né? E aí a aula não é atrativa, não tem uma atratividade, né? Então nós temos que utilizar dessas ferramentas para poder, de fato, atrair o aluno, mas olhar e não perder o conceito. Ela não vai resolver o problema, mas ela vai mostrar aonde você aplica. Professor, então a incubadora tecnológica é um exemplo de que aqui na nossa região existem iniciativas para inovação e para o empreendedorismo tecnológico. Dos projetos que nós já temos incubados, quais são assim projetos que o senhor destaca como exemplos muito positivos para a nossa cidade? Olha, por exemplo, a gente tem uma startup que desenvolveu sistemas na área da saúde, né? Sistemas para nutrição, que ela foi destaque no Paraná, ela recebeu um prêmio de 250 mil, ela começou na incubadora com 4, se me fale, são 4 colaboradores, e hoje ela vai performar com 12, tá? E ela triplicou o quadro. Nós já colocamos. Tem uma outra que também está com a gente lá, que iniciou há 2 meses atrás e já tem um projeto maior, né, para na área de educação, né, projetos voltados à gestão pública, né? Então, assim, e temos outras que estão na área de nanofármaco, né, que está fazendo todo o trâmite legal, porque aí ela requer um período maior, porque tem licença da Anvisa, enfim, né, nós somos rigorosos nesse aspecto, também tem potencial. Mas eu vejo assim, que nós temos assim grandes oportunidades, né? A gente tem levado para eles problemas reais e com potencial de ganho financeiro, né, em escala. Nós temos levado empresas para visitar e conhecer esses projetos. Tem interessados, inclusive, e aí a gente não vou revelar aqui porque tem um sigilo comercial, né? Mas isso serve de estímulo para aqueles que estão assistindo o programa, os alunos e tal, participar do desafio de ideias, né? Que a gente tem lançamento contínuo. Agora nós vamos ter uma etapa de graduação desses projetos para virarem startup. Nós temos um time agora que vai ser graduado, né? Que são fases, né, de maturidade dentro da incubadora, que tem potencial. Por exemplo, esse da bengala eletrônica, né, é um que tem um potencial grande de mercado, né? Nós recebemos visita do governo do estado, nós recebemos visita do poder público, do Ministério Público também, que viu esse projeto, ficou maravilhado, né? Então eu vejo assim que nós temos sim, a incubadora, ela é um ambiente de estímulo, que estimula justamente o pensar e o pensar com inovação, melhorar os processos que nós temos. Nós temos outros projetos voltados para a agricultura, nós temos muita coisa para resolver na agricultura, né? A principal pergunta é por que nós vamos plantar lá em Água Doce e não plantamos batata, investimos aqui em São Mateus? Mas tem um problema da umidade, da temperatura que subiu ao longo dos anos, lá é mais úmido e tal, aumenta a produção. Vamos estudar isso? É uma ideia. A gente tem que debruçar nesses problemas e ajudar o nosso empresário a transpor isso através de tecnologias, né? O caso da erva mate é um outro caso também, que a gente está levando para dentro da incubadora algumas temáticas, essa problematização, né, de como melhorar, né, de como agregar valor à folha da erva. Perfeito. E como que o senhor avalia a participação dos jovens, dos estudantes aqui do nosso município em feiras, eventos e projetos tecnológicos? Em âmbito, pode ser local, pode ser regional ou ainda para a gente poder falar em âmbito nacional? Então, eu vejo, hoje nós temos assim a participação no início, ela não era tão efetiva, mas hoje a gente conta com bastante jovens do nosso município, da rede pública estadual, né, e da rede pública privada também,
na participação desses desafios de ideias, né? E eu tenho acompanhado de perto e motivo de orgulho de ver essa juventude buscando isso. É o que eu falo, a gente precisa que os professores estimulem isso também nas salas de aula, levando os alunos para conhecer a incubadora. Nós estamos lá disponíveis para fazer palestras a respeito de inovação, mostrando o que é a incubadora, quais as oportunidades, o que tem no mercado, né? Porque muitas vezes o jovem, às vezes ele fica perdido, né? Ele chega lá no ensino médio e tal, ele ainda não tem aquela definição de qual área seguir, oportunidade. Muitas vezes a gente perde talentos, né? Por quê? Porque ele não, realmente é uma fase que são muitas dúvidas. Duas grandes dificuldades que nós temos, num contexto geral, tratando de educação, né? A primeira é para que a gente possa formar os nossos talentos, e a segunda, depois desses nossos talentos formados, de que a gente possa fazer com que esses talentos permaneçam na nossa cidade, justamente, vivendo bem, produzindo e, né, desenvolvendo a nossa região. E na opinião do senhor, o que a gente ainda precisa avançar? O que falta para que a gente possa consolidar esse ecossistema de inovação forte e conectado com a nossa região? Eu acho que nós precisamos trabalhar, né, em buscar a iniciativa privada estar mais próxima, né, trazendo as demandas que a iniciativa privada tem, ou o setor público também, em relação aos problemas tanto relacionados à saúde, mobilidade, que é um problema também enfrentado. Enfim, nós precisamos conectar a indústria, poder público, para entender e também conectar a nossa educação, né? O sistema público de educação, o sistema privado, as universidades, para que nós possamos, de fato, através de um trabalho a quatro mãos, desenvolver esses talentos, e aí, com isso você retém o jovem aqui. Porque, diferentemente de um passado, você precisava estar numa empresa fisicamente ali dentro, né, para poder desenvolver o seu trabalho. Hoje, nós temos o famoso home office, a gente tem, com o advento das tecnologias, muitas empresas estão trabalhando com... A gente chama o modelo Google de serviço, né? Eu me recordo de quando a Google apresentou lá o escritório. E quando o Guto Silva esteve aqui em São Mateus do Sul falando sobre a nossa região, e ele comentou o exemplo de um menino da rede pública estadual que já trabalhava para o Google aqui justamente do Paraná, né? Então, trabalhando nesse modelo de home office. E nós temos jovens aqui, eu tenho um vizinho lá que ele trabalha em casa para uma empresa americana. Ele trabalha aqui e muitas vezes as pessoas de certo vê ele na rua, né? Às vezes ele tá ali e tal, mas o cara tá andando de BMW, mas ele trabalha para uma empresa externa. Então nós precisamos entender que a Europa, eu tive a oportunidade de conhecer a Europa, e isso lá é muito tranquilo, já tá, como é que eu posso dizer? Já é agregado à cultura deles. Por quê? Porque eles trabalham desenvolvendo tecnologia. Você pega, por exemplo, o tomógrafo, né, hoje. É um equipamento de milhões, né? Poxa vida, você quando precisa desenvolver um projeto desse, você tem uma equipe multifuncional que se reúne semanalmente no lugar, mas eles trabalham em regiões distintas, cada um com a sua expertise, cada um com a área específica daquele equipamento. Então nós precisamos parar de exportar excelentes empregos para fora e reter esses empregos aqui. E é através da educação, através do poder público, com essas políticas de criar um ambiente de inovação e estimular. E a inovação não é só no robô, no celular, a inovação são também nos processos de gestão, né? A forma como que nós gerimos os projetos de forma eficaz, otimizada, e nós como poder público nós temos que prestar serviço com a maior eficiência e qualidade, né? Então nós precisamos trabalhar com inovação, estimular que as pessoas, quando façam um trabalho, pensem, mas eu não posso fazer melhor? De que forma eu posso melhorar, né? Porque o objetivo final, o que é? Qualidade de vida, que eu possa ter no final de semana, sentar lá na Praça do Rio, sentar lá no ambiente, escutar uma boa música, um bom papo, poder pedalar, poder caminhar, ou seja, isso é direito, ter moradia, ter saúde. Professor Chaves, agora vamos fazer um gancho com a inovação, sustentabilidade e o nosso futuro. O avanço tecnológico, ele pode e deve andar junto com a sustentabilidade. Como equilibrar
inovação e responsabilidade ambiental? Hoje a gente já tem na Bolsa de Valores, né, o que a gente chama lá de empresa sustentável, né, ou seja, quando ela vai colocar as ações na Bolsa de Valores, ela tem que comprovar que ela é uma empresa sustentável, ou seja, ela extrai os recursos naturais para poder virar produtos e serviços de maneira sustentável sem agredir o meio ambiente. Então eu vejo assim, eu vou dar um exemplo dos nanosatélites, né, em que você utiliza essa tecnologia para mapear queimadas, você utiliza, por exemplo, para mapear cardumes de peixe, pesca predatória, você usa também para mapear locais onde tem grandes probabilidades de inundação, enfim. Então, assim, você pode usar essa tecnologia de modo preditivo e preventivo. E também as empresas no controle de emissões. Você tem chaminé, na Europa você tem uma chaminé e você controla, o órgão ambiental controla a emissão remotamente, porque ele tem um sistema, uma tecnologia espetada na chaminé, vamos colocar assim, dessa forma, fazendo toda a análise de gases que são emitidos pelo aquele estabelecimento, seja uma padaria, seja uma fábrica, uma empresa, né? Isso já é, digamos, uma realidade de São Paulo dentro da indústria, né? Onde o órgão ambiental do Estado de São Paulo faz o monitoramento de determinadas empresas, né, remotamente, sem precisar o técnico ir lá e tirar uma amostra e fazer todo o ensaio localmente. Então, aí isso mostra um crescimento. Então, assim, esse compromisso com a sustentabilidade, ele começa também dentro dos bancos acadêmicos, dentro da escola, né? É preciso que nós também desenvolvemos nos nossos alunos esse conceito, esse caráter da sustentabilidade, né? Porque eles serão os nossos futuros gestores, eles serão os nossos futuros empresários, e eles já têm que sair dos bancos acadêmicos com essa mentalidade que nós temos que produzir, mas nós não temos que matar o planeta. Nós temos que produzir e nós temos que garantir que nós tenhamos longevidade, né? Então a tecnologia ela pode ser aplicada em diversas áreas, justamente para, por exemplo, nós podemos mapear a qualidade da água do rio, temperatura e tal, utilizando tecnologias que estão aí já consolidadas. Perfeito. Agora o nosso tema é sobre a conectividade e o acesso à internet. E a gente sabe que a conectividade e o acesso, de alguma maneira, ela ainda pode ser um desafio para algumas áreas, para algumas comunidades. E o que pode ser feito para que a gente possa ampliar esse acesso de forma mais justa? Então, professor, nós temos um município com uma grande extensão territorial rural, né? Hoje nós temos mais de 45% da nossa população que vive na região rural, né? Nós somos agraciados com mais de 6 mil quilômetros, né? Hoje deve estar beirando isso, 6 mil quilômetros de estradas municipais rurais, né? Em que nós temos que manutenir, ou seja, nós temos que manter essas estradas em boas condições para escoamento da produção, para levar e buscar e trazer os alunos da rede pública, né? Enfim, mas realmente a gente... as redes sociais, a internet, ela é algo que muitas vezes não está acessível àquele que mora numa comunidade mais afastada dos grandes centros, e nós precisamos de alguma forma fazer com que chegue isso. O governo federal tem um programa, né? Inclusive está relançando esse programa para conectividade para todos, né? E nós precisamos aqui fazer nosso trabalho de casa em estimular que as empresas que aqui queiram se instalar, né? Na área de serviços de conexão, né? Ou seja, na área de internet, que elas estimulá-las para que elas levem esses pontos de conexão a essas regiões. Nós temos escolas de interior que elas têm acesso, né? Têm acesso à rede, né? de conectividade com internet, mas é preciso que a gente possa estender isso. E confesso que a gente tem levado esse problema também para dentro da incubadora, conversando com algumas universidades para buscar tecnologias, por exemplo, que nem o Elon Musk tem tecnologia já disponível. Internet satélite. Internet satélite. É uma das soluções apontadas, por exemplo, para regiões muito afastadas. Mas nós temos aqui regiões, por exemplo, da Tesoura e outras ali, que já tem rede, né, de internet disponível para o cidadão. Mas nós precisamos pensar aquele cidadão que não tem a condição de pagar
uma conexão com a internet. Esse cidadão, de alguma forma, a gente tem que popularizar e dar o acesso. E, professor Chaves, o senhor, né, trouxe aqui para nós que o município de São Mateus do Sul possui o maior laboratório de estudo de petróleo e gás da América Latina. Nós somos o primeiro município dentre os 9 que compõem aqui a nossa região a possuir uma incubadora tecnológica. E como que o senhor acredita que São Mateus do Sul tem potencial para se tornar um polo regional de tecnologia e inovação? Eu vou pegar só o exemplo do nosso núcleo experimental de pesquisa, o NECIX, que é do Centro de Pesquisa da Petrobras. Só para você ter uma ideia, professor, no ano passado, a Petrobras tinha em torno de aproximadamente 3 bilhões de reais para investir em pesquisa. 50% desse valor ele é destinado para investimento interno. E a outra parte desse valor é destinado para investimento externo, ou seja, parcerias com universidades, com ICTs, que são Institutos de Ciência e Tecnologia, que incluem incubadoras, né? Para projetos que sejam de interesse da Petrobras, na área de energia, né? Esse recurso que ela destina tanto para interno quanto para externo, ele é, digamos assim, fiscalizado pela Agência Nacional de Petróleo, pela ANP. E é uma obrigação por força de lei da empresa investir, retornar parte do capital do faturamento em pesquisa e desenvolvimento, né? Aí, parte desse recurso chega no centro de pesquisa e parte é conveniado com as universidades. A minha pergunta de ouro é a seguinte: nós temos aqui um centro de pesquisa e quantos contratos são feitos no município, retendo esse valor aqui? Uma parte, vou colocar aqui, 100 milhões. Nós temos sim, a Petrobras tem, né, por exemplo, com universidades do Rio de Janeiro, tem com a Universidade de Santa Catarina, enfim, com outros estados da União Federativa, da União, né? Mas nós temos aqui um grande centro de pesquisa e nós não temos ainda uma participação efetiva. Claro, o centro de pesquisa aqui ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele gera emprego ali, ele gera, há toda uma cadeia de consumo, né? Tanto de materiais, enfim, para se manter. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que, esse é um exemplo, né, da pergunta que você me fez, que nós temos que explorar isso mais, trazer para cá esse investimento e justamente ajudar o país, né, a desenvolver tecnologias para energias. E nós temos aqui o maior centro de pesquisa da América Latina. Isso aqui não é eu que estou dizendo, isso aqui você entra em qualquer agência de inovação aí, e fora, no mundo afora, vão apontar o centro de pesquisa. Um está no Rio de Janeiro e o segundo está na nossa belíssima São Mateus do Sul. É isso que nós estamos buscando e uma das coisas que nós vamos explorar. Perfeito. Então, professor, para nós finalizarmos, gostaria de uma mensagem que o senhor possa deixar aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para as pessoas que sonham em transformar a região por meio da tecnologia, por meio da inovação e educação. Olha, professor, eu sempre coloco o seguinte, né? As pessoas têm que buscar a qualificação, a educação. Nós recebemos diariamente vários currículos, né? E me entristece muito quando a gente não consegue uma colocação para aquele currículo, né? Ou muitas vezes uma colocação que não é tão satisfatória com o que a pessoa almeja. Por quê? Porque falta a qualificação. Falta essa qualificação. Então, hoje eu vejo assim, nós temos aqui, antes nós tínhamos que nos deslocar para fora para fazer um curso técnico, porque não existia, né? Hoje nós temos uma oferta de cursos técnicos presenciais, né? Curso técnico presencial é importante, porque você, além de estar dentro do ambiente, eu vou chamar o ambiente do curso técnico de academia, onde você troca ideias, você vive a experiência do curso técnico, né? A realidade, você tem laboratórios. Então, o meu recado aqui é que as pessoas, independente da idade, né?
a importância de investir na educação. Nós temos aqui cursos técnicos gratuitos de excelente qualidade que não perde para município nenhum, né? Tendo em vista os prêmios que receberam de âmbito regional, nacional. Justamente, os nossos colégios estaduais aqui, que disponibilizam esses cursos técnicos, têm sido agraciados, né, com alunos brilhantes, mas fruto de um trabalho de toda a equipe, de professores, diretores, enfim. Isso não nasce do nada, né? Alguém tem que fazer, alguém tem que querer. Então, aqueles que estão me ouvindo agora, olha, acreditem que a educação é o melhor caminho. A educação, ela liberta. A educação, ela lhe oferece oportunidade, portas se abrem. E nós temos oportunidade, sim. Eu recebo aqui várias vezes pedido de empresas de formação técnica e muitas vezes não tem. Eu vou dar um exemplo aqui da própria Copel, que estava selecionando aqui operadores para subestação, e ela também está agora com uma espécie de hiato, né? Ou seja, falta de mão de obra qualificada na área de média e alta tensão, né? Conversei com alguns colegas que trabalham em Ponta Grossa e falaram: professor, se eu sair hoje da Copel, ela vai se bater para ter esse profissional. Não vai ter. Não vai ter. Então, assim, invista em educação. Educação é a chave, é o caminho. Não tem outro atalho, né? Mas sim, invista em educação de qualidade em que você vai ter um bom resultado. Perfeito. Então nós chegamos a mais um Momento Samas, que é um momento no qual a gente desacelera um pouquinho para a gente pensar na nossa conexão de como isso transforma as vidas e pensando nos nossos propósitos e nos nossos sonhos. Professor, qual foi o projeto ou um momento da tua trajetória que mais te mostrou o poder da tecnologia em mudar realidades? Eu me recordo de um aluno meu de engenharia, o sobrenome dele acho que me falha a memória, é Farlas. Ele era um aluno que tinha uma certa dificuldade em algumas disciplinas, mas era um aluno que tinha uma vontade muito grande de aprender, de querer, né? Talvez essa dificuldade fruto porque ele sempre foi alguém que precisou estudar e trabalhar, como é a realidade de vários dos nossos alunos, né? A realidade do nosso povo, que muitas vezes tem que abrir mão de estudar ou tem que abrir mão de um horário, e aquele que trabalha e estuda, a gente tem que tirar o chapéu e bater palmas, né, professor? Porque realmente... E esse aluno, ele trabalhava com fumo, a família trabalhava com fumo. E ele queria fazer o TCC e ele trouxe para mim a temática, né? E vários professores não queriam pegar o aluno porque achavam que ia ser complicado e tal. E eu falei para ele: vamos fazer algo que melhore a realidade do local onde você está. Ele falou: olha, professor, a gente tem as estufas de fumo e se a gente não controlar, pega fogo, né? Prejuízo. Isso é muito comum. Eu falei: nós vamos trabalhar num projeto para automatizar isso. Encurtando aqui, ele fez o projeto. Eu falava para ele assim: olha, pega o teu celular, grava o que eu vou te falar e eu vou te dar carona. E findou-se o projeto dele, ele fez o projeto, aplicou. Hoje esse aluno está trabalhando em Cascavel, como engenheiro de uma empresa de desenvolvimento na área de inversor de frequência, né? Para a VEG. É uma das empresas que presta serviço, né, para a VEG. Então, esse aluno chegou no TCC dele, emocionado, ele falou: olha, bastou alguém acreditar um pouquinho em mim que eu consegui superar. E ele falou: algumas vezes eu tive que dormir na rodoviária de São Mateus, porque ele mora num outro município. Ele pegava um ônibus para ir para a faculdade, 2 ônibus. E eu chegava às vezes aqui atrasado e o ônibus já tinha ido embora. E eu tinha que dormir aqui na rodoviária porque não tinha parente. E aí de manhã, e contou essa realidade, né? E aquilo realmente me emocionou, e me emociona até hoje, porque mostra que você pode ter uma capacidade cognitiva, uma inteligência fantástica, né? Mas a vontade... Você precisa ter vontade, né? A vontade ilumina o caminho. A inteligência ilumina o caminho. Mas a vontade é que te faz andar pelo caminho. Se você tem uma grande inteligência que iluminou bem, mas você não tem vontade, você não vai andar nesse caminho. Agora,
se você tem uma dificuldade maior, né? Tá meio apagadinho, mas à vontade você vai superar esse caminho. Essa é bem aquela história da lebre e da tartaruga. Então, quando nós somos crianças, a gente, né, conhece as fábulas do Esopo, né? Esopo. E a fábula da lebre e da tartaruga, ela ilustra bem essa situação, né? Então existem pessoas que nascem com um talento natural, que são, no caso da lebre, ágeis, velozes, mas que não desenvolveram tanto essa vontade. E aí sabem que são talentosas, acreditam nesse talento, como a lebre acreditou que ela podia tirar uma soneca. Sim. E que daí ia dar tempo de vencer a tartaruga. E a tartaruga não, ali, com toda a sua dificuldade, entendendo a sua dificuldade, manteve seu ritmo, manteve a sua, né, a sua trajetória para que ela pudesse, no final daquilo, sair como vencedora da prova. Se me permite, professor, tem uma outra que me emocionou bastante durante a pandemia. Eu já tinha... Antes da pandemia, eu estava nos laboratórios da USP, e tem um laboratório onde o pessoal estava desenvolvendo o respirador. E eu tive a oportunidade de ver aquele projeto inicialmente, capitaneado por um professor que sempre acreditou nisso. E durante a pandemia, o senhor se lembra que nós tivemos um apagão de respiradores, os valores 300 mil, 400 mil, enfim, e são importados. E a USP desenvolveu um respirador. A USP desenvolveu, qualquer um pode pesquisar na internet, vai ver. E um dos desafios era controlar a vazão de ar, que essa tecnologia não era aberta. E é engraçado que o injetor de combustível do carro, ele controla a vazão, né? Então, assim, vivendo nesse mundo, respirando o mundo acadêmico, o mundo junto com alunos, com jovens, nós temos, assim, oportunidades gigantescas. Muitas vezes eu me sinto até angustiado de ver que nós temos tanto para fazer. Um país com dimensões continentais, nós somos um país que pode, além de vender internamente, externamente para a América Latina, dominar isso de forma rentável, sustentável, consistente. Mas é através da educação. É o caminho. Professor, quando a gente fala em futuro, principalmente o futuro aqui da nossa São Mateus do Sul, como que o senhor imagina ver daqui a 10, 20 anos? É interessante porque na década de 60 havia um programa televisivo, os Jetsons. O Jetson. E tinha até, como é que é? Telemedicina, né? Os Jetsons, eles apresentavam na década de 60, obviamente, um modelo futurístico ampliado, que naquele momento, em muitas ocasiões, ele poderia aparecer até como algo impensável, né? Sim. Então, a telemedicina, o telefone celular, as teleconferências, as teleaulas, né? Ainda não temos carros que voam, temos já as tecnologias, mas elas não são acessíveis dessa forma. Mas quando a gente vai falar de São Mateus do Sul, como que o professor vê, como que você observa, como que você imagina a nossa cidade daqui 10, 20 anos, quando a gente fala desse assunto, que é a tecnologia? Olha, eu vejo São Mateus daqui a 10, 20 anos como uma cidade... eu colocaria como uma cidade centro de inovação, com várias empresas instaladas no nosso parque industrial. Várias oportunidades. Seja no setor de serviços, seja no setor de comércio e indústria. E claro que é o setor agrícola, né? O nosso principal. Eu vejo assim por quê? Porque nós, se você olhar hoje para as capitais, para as grandes cidades que nos cercam, por exemplo, se pegar Ponta Grossa, chega um momento que a cidade não tem mais para onde expandir. Palmeira mesmo chega um ponto que você transpõe os limites do município, né? E hoje nós temos que buscar soluções locais, né? Eu dei o exemplo aqui desses protocolos de empresas locais que estão procurando, e muitas dessas empresas que nos procuraram utilizam insumos da região, tá? Que nós temos em abundância, para poder desenvolver os seus produtos. Então, hoje, se eu tenho um parque instalado aqui pronto, né, liberado pelo IAT, liberado com todos os órgãos necessários para que o processo transcorra com
com uma legalidade, nós temos já um grupo de empresas. Então, daqui a 10, 20 anos, eu creio que São Mateus vai ser uma cidade de destaque, porque, como eu comentei, ela tem um ramal viário importante, que conecta com grandes centros. Nós estamos próximos do porto, do escoamento. Nós temos uma ferrovia próxima aqui, que sai de Irati. Então, a gente tem um modal. Nós temos empresas aqui que estão... Nós estamos terminando ali a fase do namoro para a questão da implantação da fábrica de fertilizantes. Então, eu vejo assim um futuro promissor para o município, né? Mas é preciso que nós, como poder público, façamos a lição de casa em atrair investimentos para a nossa infraestrutura, atrair investimentos para fortalecer a nossa educação, seja de nível médio, seja de educação fundamental, educação infantil, fundamental, de nível médio, né? E o ensino superior gratuito, né? Porque tem um detalhe, professor. Quando nós colocamos, por que insistir numa universidade federal, uma universidade estadual? Porque quando nós colocamos dentro do município uma universidade estadual e federal, nós temos dentro do Paraná uma lei que nos dá a isenção da importação de eletroeletrônicos. E quando eu tenho a universidade, seja ela estadual ou federal, nós podemos buscar esse incentivo para dentro do município. Então a empresa eletroeletrônica que se instala aqui, que precisa do insumo que importa, ela já ganha de cara quase 20% e aumenta quase 80% na hora da venda. Por isso que Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, que são os municípios beneficiados pela essa lei, porque tem os institutos federais ou estaduais, e com isso atraíram empresas de tecnologia para dentro. Para a gente poder atrair empresas de tecnologia aqui para dentro, nós precisamos ter mão de obra qualificada. Já fazemos parte de uma malha viária estratégica para o nosso estado. Temos ligação para várias cidades, para Santa Catarina, para Paraná. Detalhe, aproveitando aqui, nós temos agora, né, nós vamos anunciar na próxima semana, a nossa agência regional de desenvolvimento, que vai estar aqui em São Mateus, reconhecida pelo governo do estado. Então nós vamos ter 2 agências de desenvolvimento. Isso, para nós, é um salto, porque através das agências nós trazemos o quê? O olhar do Estado e o repasse de recursos para a inovação. E com isso a gente vai conseguir o quê? Estimular esses nossos alunos que, com certeza, têm muito a contribuir e fixá-los aqui no município. Professor Chaves, muito obrigado, né, pela tua disponibilidade, por essa nossa conversa e principalmente por toda a inspiração que você traz aqui para a nossa cidade, para os nossos jovens, para a nossa região, no que diz sentido aí à tecnologia. Então a gente percebe que o desenvolvimento tecnológico aqui da nossa região, antes de mais nada, ele passa por políticas públicas eficientes, por um processo de educação que busque não só formar, mas manter o nosso talento aqui, de colaboração e principalmente de visão de futuro. E para você que nos assiste, para você que nos acompanha, vem aí os próximos episódios do nosso podcast. Podcast esse que é patrocinado com recursos da Lei Aldir Blanc, com uma parceria incrível entre a Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e o nosso querido Departamento de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico aqui da cidade. Professor, obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo programa e obrigado pelo espaço. Yeah.